Outra situação que nós precisamos se atentar, precificar corretamente, né? Gente, como eu falei anteriormente, nem sempre a solução dos problemas é vender mais, né? A crise financeira de uma empresa, ela pode estar apontando para outros problemas. E aí, talvez vender mais seja a causa do problema. E é isso que nós vamos ver aqui, se o pessoal já ouviu falar do overtraining, que em inglês significa negociações excessivas, tá? Traduzido aí, do inglês significa negociações excessivas. E acontece quando a empresa, ela tem um número de vendas muito alto, mas em contrapartida, o seu patrimônio líquido ele não acompanha esse crescimento, tá? O que quer dizer isso? Né? Ou, na verdade, o que pode gerar isso? Isso pode acontecer quando as margens de lucro, a margem utilizada de lucro, não são apropriadas, porque daí elas não são capazes de arcar com os custos da operação ou até mesmo gerar um lucro, né? Não, aquele produto que eu estou vendendo, ele tem uma margem inapropriada, o custo não é, né, considerado ali, ou até mesmo eu vendo para pagar o custo, eu acabo não tendo nenhum lucro naquela venda. E quanto mais eu vendo um produto com uma margem inapropriada, maior é o meu custo, né, menor é o meu lucro. E aí acaba que isso também leva a empresa para uma situação muito difícil. Exatamente. E aí que entra também, né, a questão de você entender todo o processo de precificação do seu produto para que você, né, tenha essa ideia de precificar corretamente e vender mais não seja o problema, né? Vender mais, na verdade, seja algo muito bom. Isso. Um questionamento que a gente sempre recebe, né, Tamires? O cliente não está conseguindo enxergar o lucro do negócio, né? Ele vende, 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 e quando vê a conta está negativa, não tem saldo, mas é aí que entra a expertise da gestão financeira, né? Tem o princípio do ponto de equilíbrio, né? Que é quando a empresa se inicia, que é quando ela chega no ponto de equilíbrio, é quando a sua receita consegue arcar com o total de custos e despesas da empresa, né? Então, você fica naquele 0 a 0, você não está nem lucrando, nem está no prejuízo. Então, essas etapas é muito importante que você entenda da sua empresa. Não tem como abrir um negócio e de cara, assim, já estou ganhando bastante lucro, já vou fazendo retirada. Precisa de um acompanhamento para a gente ver o que a Tamiris já está falando, né? Que é a questão das negociações excessivas. Você começa a vender, mas o seu custo está superando aquela receita que você está tendo. Então, a gente tem que parar, tem que analisar a questão da margem para ver se ela está adequada para o teu negócio, né? Então, é muito importante metrificar isso também. E aí, tem uma outra questão também, que é uma dica a mais aqui, que o que pode acontecer? O efeito tesoura. A gente precisa tomar cuidado, vocês precisam tomar cuidado com o que nós chamamos de efeito tesoura, né? E esse efeito tesoura quebrou várias empresas, inclusive contém um Grama, que é uma empresa muito conhecida na área de cosméticos, de maquiagem, tá? E o efeito tesoura, ele acontece quando a necessidade de capital de giro é maior do que o capital de giro de fato. Como que acontece isso? Olha, imagina assim, que a empresa, ela começa a vender mais. Só que o prazo médio de pagamento dela é curto e o prazo médio de recebimento é longo. Ou seja, a necessidade de capital de giro dela aumenta, porque ela vai levar mais tempo para receber pelo produto que ela comprou, mas o capital de giro que ela tem não aumenta. E aí a gente chama aquele efeito tesoura, né? Por isso que o pessoal fala, aí vai aumentando a necessidade de capital de giro, assim, e o capital de giro não. E, em contrapartida, o que ela tem em caixa para pagar as obrigações, né, não acompanha ali a necessidade dela. Então, é preciso tomar muito cuidado quanto a isso, né? Exatamente. A gente vai passar, então, para o próximo, que, em contrapartida ao overtrending, que é as negociações excessivas, nós temos também undertrending, que são as baixas negociações. E aí entra, né, a gente precisa tomar cuidado, porque essa situação é quando a empresa tem um baixo volume de vendas. Então, por isso que nós chamamos undertrending, que significa baixas negociações, como eu falei. É preciso entender e reconhecer a causa disso, tá bom? Porque isso pode acontecer por inúmeros motivos, Vinícius. O produto ou o serviço pode estar caro demais. É o primeiro motivo que pode ser, tá? Isso quer dizer o quê? Que a margem de lucro utilizada está acima do mercado. E aí, o que acontece? O público acha aquele produto, aquele serviço muito caro e aí acaba não comprando, não contratando, tá? Então, esse pode ser o motivo de não estar vendendo muito. Pode ser que a estimativa de vendas
é maior do que a estimativa real, foi uma estimativa de vendas aí errada, tá? É acima daquilo que foi previsto. Você precisa entender se o seu produto ou o seu serviço é diferenciado ou não, porque isso conta muito na questão de venda. Então, existem várias situações que pode levar à situação em que o seu produto ou serviço não seja tão vendido, não seja tão contratado, tá? Isso. E aí a gente precisa, falando da precificação em si, formar o preço do produto, e para isso a gente precisa considerar alguns aspectos, tá? E aí a gente vai falar desses aspectos. Para formar o preço do produto, eu preciso considerar primeiro, quando é revenda ou fabricação, a gente precisa considerar o custo por produto, tá bom? Para produtos é ideal calcular o custo por unidade, né? O quanto você gastou para produzir, ou comprar cada unidade, no caso de mercadoria para revenda, e entender o quanto você tirou do seu bolso para produzir cada um deles. Então, considere o custo por unidade. Uma outra situação, custos e despesas. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a precificação e não considerando, por exemplo, custos pequenos que elas precisam ter para vender o seu produto. Não consideram muitas coisas que, para que ela consiga oferecer o seu serviço, ela precisa pagar. E isso, gente, custa, a gente precisa considerar na formação do preço. Então, não deixe de considerar todo o custo, toda a despesa operacional para precificar o seu produto ou serviço. Tem um exemplo, quando tu falou agora, eu me lembrei do exemplo exatamente da minha mãe, que quando a gente começou a vender os produtos, né, ela tinha comprado embalagem, a sacolinha, né, para fazer entrega, e ela não tinha me falado. Aí eu lembro que quando eu descobri, isso aqui foi comprado para a empresa? Foi, então é um custo. Então eu tenho que considerar isso aqui na parte financeira. E exatamente a gente volta naquela parte, né? Quando você não tem entendimento sobre gestão financeira, já ia passar batido esse custo. Eu não teria lançado no sistema, estaria lá, tinha tido gasto com o custo da embalagem e a gente ia estar sem notar aquilo se eu não tivesse percebido. Então é muito importante, né? A gente, quando tem essa expertise, a gente já olha assim, olha, isso aqui é custo. Vai entregar, vai ter o custo do frete, porque a gente vai gastar gasolina para levar até lá. Então, isso tudo entra na parte de precificação, né, Tamiris? É exatamente isso que você falou. Os pequenos custos, com certeza, entra tudo na parte da precificação. É isso mesmo. E nós não podemos deixar nada de fora, tá? Porque isso faz parte, né, do meu produto ou do meu serviço, tá? É a mesma coisa, né? A pessoa que ela trabalha online, ela não considera a internet, porque a internet é o meio em que ela precisa para poder oferecer o trabalho dela, e a gente não pode deixar, né, isso de fora. Uma outra situação é o estudo de mercado, né? Para que você consiga oferecer um bom produto, você precisa avaliar, estudar o mercado. E é isso, daí vai te ajudar a saber em qual ponto está o seu produto, o seu serviço, e você pode descobrir se o seu valor de venda está acima do mercado, por exemplo, né, ou não. Então, o estudo de mercado, ele é preciso também ser feito para a formação de preço, você entender, né, como o mercado ele está andando, para você considerar essas informações a formar o seu preço, tá bom? Isso entra também naquela questão que a gente falou anteriormente, né, Tamires? Abaixo de negociações. Se a gente fizer um estudo de mercado, a gente vai perceber porque não está tendo saída do nosso produto, o que é que o concorrente está fazendo melhor do que eu, como é que está se comportando o preço daquele concorrente. Então, o estudo de mercado é essencial nessa parte de formar o preço também, né, do produto. É isso aí. E agora a gente vai para mais uma dica, gente: gestão de estoque. Gestão de estoques, muito importante. É importantíssimo ter uma boa gestão de estoque. Quanto a estoque, a gente não pode se enganar, né, Vinícius? Muitas pessoas, elas acham que ter um grande volume de estoque é sinônimo de sucesso. E pelo contrário, né, pode ser sinônimo de dinheiro guardado. Porque se você tem aquele estoque ali, é sinal de que você não está vendendo, tá? Então, é preciso analisar isso. Bom, então, o que acontece? A gente vai dar agora algumas dicas para ter uma boa gestão de estoque, tá? Começando com nada mais, nada menos, saber comprar, gente. Compre melhor. Isso. Faça cotações, analise fornecedores, melhores condições de pagamento, como também prazos melhores para pagar. Né? Uma situação em que eu falo até para a vida que acontecia na minha vida pessoal é que toda vez que eu ia comprar alguma coisa, até mesmo de maior valor, assim, eu queria cotar. E meu marido não queria.
porque dava trabalho, não sei o quê, mas aí quando eu ia ver, dava uma diferença de preço grande. Então, assim, levando para o nosso profissional, para a empresa, nós precisamos cotar preços, né? Às vezes a pessoa ela está acostumada a comprar sempre com o fornecedor, ela se acomoda naquilo. E não pode, a gente sempre vira e mexe, tem que ir, vou buscar mais fornecedores, tentar prazos melhores, considerando sempre a qualidade do produto, né? Óbvio, isso faz toda a diferença, tá? Entender, né, que isso faz parte de comprar melhor e isso vai me ajudar na gestão do meu estoque. Outra coisa, nem sempre é melhor pagar à vista, gente. Pessoal, muitas pessoas acham assim, eu vou pagar à vista porque pagar à vista é a melhor opção, porque daí eu já não fico com dívida depois. Mas lembra que nós falamos sobre o prazo médio para pagamento? Se você tem um prazo maior para pagar, o seu ciclo financeiro melhora, porque daí você tem um prazo maior também para revender ou prestar o seu serviço e conseguir receber por aquilo. A necessidade do seu capital de giro diminui. Então, nem sempre pagar à vista é a melhor opção. Você precisa considerar, né, se aquele produto que você vai comprar tem uma boa saída de venda, se o preço que você vai pagar nele à vista é realmente um valor muito expressivo que vai diminuir muito o custo do seu produto. Então, avalie muito bem essa opção, tá? De pagar à vista ou não. Só um atendo aí, né, Tamires? Eu sei que é uma tentação quando aquele fornecedor liga para você e diz: olha, estou com estoque aqui, promoção, pagamento à vista, 15% de desconto. Eu sei que seu coração dá uma palpitada e você fica desesperado para comprar. Sim. Mas se controle, se segure e pense racionalmente nesse momento. Porque é como a Tamires falou, nem sempre pagar à vista é a melhor opção. Às vezes, como a gente fala, eu acho que até o Eliandro falou uma vez isso para a gente, não foi, Tamires? Gestão financeira é mais gerenciar prazos do que justamente o dinheiro, né, Tamires? E é muito bom você ter um prazo maior. Por quê? Você vai ter aquele dinheiro em caixa, aquele dinheiro pode estar até aplicado em alguma aplicação financeira, vai estar rendendo para você, enquanto você não tem esse tempo para pagar o seu fornecedor, e também você pode utilizar esse dinheiro para girar o seu estoque também, né, Tamires? Girar o estoque não, como capital de giro, né? Tipo, para a sua empresa. Então, nem sempre essa proposta do fornecedor vai ser viável para você. Você acredita que está pagando com desconto, mas às vezes até aquela mercadoria vai ficar lá parada e você não vai conseguir vender. Então a gente tem que ver a viabilidade dessa decisão. Como a gente falou, nem sempre pagar à vista é uma melhor decisão. Então tome muito cuidado com esse pé que você vai tomar. É tentador, né? É tentador, mas tentador, cuidado, porque o marketing, né, leva... Nós temos aquela sensação de emergência, a gente precisa agora disso. Exatamente. Mas é preciso agir com a razão, a gente precisa avaliar se realmente a gente tem essa capacidade de comprar à vista, tá? Se eu tenho dinheiro, se isso não vai desfalcar o meu capital de giro, e se eu tenho, se realmente é um valor expressivo, se vale a pena, se esse estoque vai realmente girar, é um produto que eu vendo bem, então várias considerações aí a serem feitas, tá? A tua estratégia de marketing tem que estar bem apurada, né, para conseguir vender aquele estoque. Então, é muitas variáveis que a gente tem que pensar antes de tomar a decisão de fazer um pagamento assim à vista e desembolsar esse dinheiro do nosso caixa. Sim. Dica essencial que parece assim bobagem, mas controle as entradas e as saídas, tá? Tem pessoas, o que acontece? Elas querem comprar sem nota, vender sem nota e acabam não conseguindo fazer o controle, né, dos produtos, do estoque. Isso prejudica muito, porque você não sabe a quantidade de produto que você tem, você não sabe o que você precisa comprar. Às vezes você tem um estoque de produto acumulado, e aí você nem sabe, foi lá e comprou mais. Então isso é muito inviável, tá? Você precisa controlar toda a saída, toda a entrada de produto para você entender o que você precisa comprar, o que não está saindo mais, você não pode mais revender. Então é indispensável. O mínimo é controle de entrada e saída. Exatamente. E as ferramentas ajudam bastante hoje, né, Tamires? Sim. Que a gente, como tem até o bonequinho aqui fazendo a conferência, a gente pode fazer a conferência, pode baixar a nota no sistema e o estoque para informando a quantidade certinho, o valor. Então facilita bastante também, né? É isso mesmo. E agora, por último, falando sobre gestão de estoque, estude o seu produto. É essencial, né? Estudar qual é o produto que você mais vende e a margem, né, dele, qual é a margem, com maior margem.
Essas informações são importantes porque daí você vai saber qual produto você deverá comprar em maior quantidade e, ao contrário também, qual é o produto que você vai comprar em menor quantidade, qual produto que tem mais saída, enfim. Além de poder ter estratégias de venda, né, em cima desse produto. Então, você precisa entender qual é o seu produto, você precisa estudar todas essas questões, tá ok? Terminando gestão de estoque, vamos partir para o final, tá? E queremos deixar uma frase para você, empresário ou empresária, que tem aí o seu negócio está buscando melhorias. Se você já está numa situação de dívida, saiba que existem várias saídas e que você pode sim mudar esse cenário, mas eu quero deixar aqui para vocês, é a gestão financeira que separa as empresas que fazem sucesso das empresas que fracassam. Você precisa ter gestão financeira, então se você não tem alguém aí na sua empresa que tem, né, formado, tem conhecimento na área das finanças, procure alguém, procure um especialista, um profissional que vai poder te ajudar, né, te auxiliar na gestão financeira e vai te ajudar na tomada das decisões, vai te ajudar a fazer a leitura aí das suas finanças para saber em que momento que você está, quais passos você deve tomar. Então, a gestão financeira, ela não depende só de você. Aceite ajuda, encontre bons profissionais para te auxiliar e confie em quem estudou para exercer essa função. Essa é a nossa frase final. Já vamos dando tchau, né, Vinícius? Tem alguma consideração para fazer? Só para concluir aqui, para complementar essa frase, Tamires, eu estava até conversando com você ontem, né, sobre isso, que a gente tem essa impressão de ver a figura do CEO e, assim, a gente mentaliza que ele conseguiu criar aquele império, aquele castelo, aquela empresa bem-sucedida sozinho, né? Mas isso é uma falácia, uma grande enganação, porque se não fossem as pessoas que ele teve ao seu redor, cada um tratando da sua expertise, ele não conseguiria chegar lá. Tem uma citação que um economista, que eu acho que é o Hayek, que ele fala que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, não é uma pessoa só que vai ter todas as respostas. Cada um vai ter a sua expertise na sua área, vai te ajudar de alguma forma para que você consiga, o conjunto consiga evoluir e se tornar algo grandioso, né? A gente pode falar aqui da nossa empresa. Cada um é uma peça importante aqui, né, Tamires? A gente tem a figura do nosso CEO, o Eliandro, que representa a gente, mas a gente unido, a nossa união que faz a total diferença na entrega do nosso serviço. Então, eu quero dizer para vocês que não se sintam sozinhos nesse momento. A gente sabe que o empreendedorismo, às vezes, é muito solitário, né, quando a gente começa, porque a gente tem muita demanda, a gente tem que despender horas do nosso dia, às vezes a gente não fica tanto com nossa família, com nossos filhos, para tentar fazer com que esse objetivo se concretize, né? Então, não se sinta sozinho, procure alguém para lhe ajudar, seja no seu marketing, seja na sua gestão financeira, como a gente faz a parte financeira, né? A gente incentiva aos nossos clientes a tomar essa decisão de terceirizar, né, o setor financeiro. Então é isso, a gestão financeira faz esse papel fundamental na empresa, nas empresas hoje. Então, não se sinta sozinho, conte com a gente, e eu acho que por hoje é só, né, Tamires? Acho que então, bastante denso. Tirar aqui. Estamos encerrando. Desde já nós agradecemos a cada um que está participando aqui com a gente. Fiquem ligados, porque temos muito ainda para oferecer para vocês. Eu espero que tenhamos ajudado vocês com essas dicas, porque eu sei que uma delas vai se encaixar aí para você. Eu espero muito que ela te leve a patamares maiores, a ter a sua empresa saudável e que você consiga continuar crescendo. Isso, antes que a gente esqueça, né, deixar a curtida, né, Tamires? Deixar a curtida aqui pra gente no YouTube, compartilhar e também seguir a gente nas redes sociais, né, Tamires? A gente também está fazendo esse trabalho educacional na parte das redes sociais. Tem o Instagram da própria Mega Price, a Tamires também, né, tem o Instagram. Isso, Tamires BPO Financeira. Isso, e eu também tenho o meu, que é o Finanças em Pauta, que eu estou voltando a alimentar ele lá. Então sigam a gente para acompanhar, né, esse conhecimento que a gente está trazendo para vocês. Então por hoje é isso, pessoal. Tchau e até a próxima. Tchau, gente. Até mais.